As manchetes após o colapso da FTX e da Alameda Research vêm chamando a atenção há meses. Mas há uma história muito importante que parece ter sido deixada de lado pela mídia. E esta é a revelação de que a FTX tinha investido num pequeno banco dos Estados Unidos com conexões peculiares ao Tether. Agora, isto é significativo porque, como eu já disse muitas vezes, a Alameda foi o maior destinatário de todos os USDTs já cunhados pela Tether. Então, hoje eu vou resumir um dos artigos mais malucos até agora sobre a FTX e a Alameda Research e vou-te contar porque ele sugere que Sam Bankman-Fried estava fazendo a licitação secretamente de algumas pessoas verdadeiramente poderosas. O artigo que eu vou resumir hoje foi publicado por Unlimited Hangout, um meio de comunicação independente que foi fundado pela jornalista Whitney Webb em janeiro de 2020. Whitney é famosa por escrever um livro de 2 volumes intitulado One Nation Under Blackmail, publicado em 2022 e que recentemente se tornou um best-seller. O livro é sobre a rede de corporações, agências de inteligência, grupos criminosos, governos, organizações globais e políticos que deu origem a Jeffrey Epstein. Também fala da inteligência dos Estados Unidos se fundiu com grupos do crime organizado nos anos 40 e tem tentado dominar o mundo desde então. Agora, isto parece loucura, até você ler o livro. Tudo é meticulosamente citado e fornecido e Whitney repetidamente desafiou qualquer um para fornecer provas para contradizer as suas alegações. Agora, dado que Whitney está interessada em pessoas como Epstein, você deve estar se perguntando porque ela está atualmente investigando o que realmente aconteceu com a FTX e a Alameda Research. Bem, a resposta curta é que Whitney acredita que a FTX e a Alameda podem fazer parte do aparato financeiro que Epstein supostamente estava operando. Neste contexto, o livro de Whitney defende que Epstein era um mestre da lavagem de dinheiro. O seu propósito não era apenas chantagear pessoas poderosas, fazendo com que se envolvessem em atividades repugnantes, mas também ganhar dinheiro limpo e potencialmente até mesmo fornecer financiamento externo às agências de inteligência. Como muitos de vocês sabem, Epstein foi preso no início de julho de 2019, menos de 2 meses depois de Sam Bankman-Fried fundar a FTX. Como a maioria de vocês também sabe, Epstein foi encontrado morto em sua cela de prisão no início de agosto de 2019. O veredicto foi suicídio. E bem, digamos que muita gente não acredita nisto nem por um segundo. Isso deixou uma posição de lavagem de dinheiro em aberto que a FTX e a Alameda estavam perfeitamente posicionadas para preencher. Se você tem acompanhado a nossa cobertura da FTX e da Alameda, você saberá que basicamente não havia manutenção de registros. Há dezenas de bilhões de dólares não contabilizados e os principais credores são desconhecidos. Realmente parece o resultado de uma operação de lavagem de dinheiro muito elaborada. Agora, isto pode ser nada mais do que uma coincidência. Pode ser coincidência que Sam e a sua família têm conexões próximas com exatamente os mesmos políticos com o qual Epstein estava envolvido. O que é mais difícil de explicar, no entanto, é que Sam contratou a mesma equipe jurídica de Ghislaine Maxwell em dezembro passado. Para quem não conhece, Maxwell era parceira de crime de Epstein e ela foi condenada a 20 anos de prisão para ajudá-lo a fazer coisas que não me atrevo a repetir aqui no YouTube. Ela agora também está numa prisão de segurança mínima na Flórida que oferece comida vegana e permite que os presos até pratiquem esportes. Agora, pelo que eu posso dizer, os sininhos de alarme de Whitney dispararam quando ela ouviu que Sam contratou a mesma equipa jurídica de Maxwell. Dias depois, ela publicou um artigo intitulado FTX e a curiosa história da Farrington State Bank, que foi coautoria de outro jornalista incrível chamado Ed Berger.
Para dar um gostinho, a introdução do artigo dos States, cito: o Farmington State Bank, desde pelo menos 95, tem laços com algumas das mais secretas e criminosas redes financeiras offshore da era moderna, com conexões fraudulentas financeiras vinculadas à inteligência de considerável notoriedade. Agora, a primeira parte do artigo traz um pouco da história sobre a questão bancária. A Farmington State Bank é um banco totalmente regulamentado localizado na zona rural do estado de Washington. Foi fundado em 87 e durante a maior parte da sua história ele detinha apenas alguns milhões de dólares em fundos de clientes. No entanto, em 1995, o banco foi repetidamente adquirido por Archie Chan, um britânico vivendo em Hong Kong. Archie adquiriu a Farmington usando uma empresa de fachada no Caribe. O homem que o ajudou a fazer a aquisição foi o ex-presidente do ramo da Reserva Federal que supervisiona a Farmington, e por isso apertem os cintos que isto é apenas o começo. Agora, embora a Farmington fosse proprietária de uma empresa de fachada no Caribe, os seus escritórios ficavam em Hong Kong. O prédio dos escritórios pertencia a uma das maiores empresas comerciais da Ásia, que era conhecida por negociar ópio durante o período colonial. Agora, para referência, o Reino Unido basicamente também possuía grande parte da Ásia. A ascendência de Archie tem as suas raízes nas primeiras potências coloniais de Hong Kong, que juntamente com a localização do escritório sugere uma conexão entre Archie e esta empresa comercial. Archie também foi o principal executivo da Glorious Sun, uma empresa regulamentada pela SEC que possui imóveis por todo o mundo. A Glorious Sun foi fundada na década de 1960 por um chinês chamado Charles Young e o seu irmão. O que é selvagem é que Charles estava realmente envolvido com a transferência de Hong Kong da Grã-Bretanha para a China em 1997. Não é de surpreender que Charles tenha conexões próximas com o Partido Comunista Chinês ou com o chamado PCC. Além disso, não é de surpreender que Charles esteja presente em Hong Kong, assim como Macau, uma região ex-portuguesa, também chinesa, supostamente autónoma, que é conhecida por jogos de azar e lavagens de dinheiro. Curiosamente, um banco de Macau chamado Sheng Heng, que estava supostamente envolvido nesta lavagem de dinheiro, foi vendido a políticos dos Estados Unidos. O que é mais estranho é que Sheng Heng foi eventualmente vendido para o Banco Industrial e Comercial da China, ou ICBC. O ICBC nomeou Charles para Conselho de Administração da Sheng Heng e observe que o ICBC é o maior banco do mundo por ativos sob gestão, com mais de 5,5 trilhões de dólares em ativos. Depois, ao irmão de Charles, que supostamente estava lavando dinheiro nas Filipinas com a Glorious Sun, que você deve se lembrar que tinha Archie como seu principal executivo. Glorious Sun foi posteriormente acusado de roubar riquezas dos filipinos com a ajuda do próprio presidente filipino, que era aliado próximo com os Estados Unidos. O presidente filipino em questão era Ferdinand Marcos, que parece ter ajudado entidades financeiras dos Estados Unidos na China que se opunham ao PCC, usando a Glorious Sun e outras empresas. Vejam só, Marcos estava comprando armas de um homem que trabalhava de perto com Epstein para lavar dinheiro. Então, para recapitular rapidamente, Archie compra a Farmington. Archie atua como o principal executivo da Glorious Sun, que é uma empresa regulamentada que parece estar fortemente envolvida em lavagens de dinheiro nas Filipinas, com fins de apoio de entidades pró-Estados Unidos na China, algo que também foi facilitado por Epstein. Aqui há outro facto para adicionar à pilha. Archie recebeu uma ordem real do Reino da Polónia em 2009. Isso foi graças ao patrocínio de outro sujeito poderoso que tinha empresas holdings no mesmo local que a holding da Farmington tinha nas Ilhas Virgens Britânicas. O sujeito obscuro em questão é Paul Chan, cuja a empresa trabalha em estreita colaboração com os militares chineses. Ironicamente, Paul acabou sendo reconhecido pela sua ajuda no serviço humanitário pela falecida Rainha Elizabeth. Paul agora opera várias empresas na China com a ajuda de militares chineses. Agora,
Na segunda parte do artigo, os autores falam sobre as conexões da Farmington com a FTX e com a Alameda. Eles começam corrigindo a reportagem da Protos, que afirmava que Archie não tinha feito muito com o banco desde 1995. Claramente, parece haver alguma evidência de atividade obscura devido às suas conexões. Em seguida, eles revelam que Farmington foi vendida por uma empresa chamada FHB Corporation, isto em 2020. A FHB foi fundada em 2019 e o seu presidente é Sean Shalapan. Sean posteriormente ingressou na Farmington e se tornou membro do Conselho de Administração, e os autores observam que não está totalmente claro porque ele comprou o banco. Seja como for, Sean também é presidente do Deltec Bank and Trust, um banco com sede nas Bahamas que inicialmente detinha reservas lastreadas pela USDT, da Tether. Deltec também era o principal banco da Alameda Research, que claro era baseado nas Bahamas. Agora, como você já deve ter adivinhado, Deltec tem conexões próximas com Epstein, mas os autores direcionam o leitor a comprar o livro da Whitney para os detalhes. Boa jogada aí, hein? É aqui que as conexões se tornam preocupantes. Um dos diretores da FHB é Noah Perlman, que era o chefe da compliance da Gemini quando a FHB foi fundada, e agora é diretor das operações da Gemini. Caso você tenha perdido a memória, Gemini foi duramente atingida pelo colapso da FTX por meio da negociação de Geminis. Acontece que Noah foi supostamente a pessoa que empurrou Gemini para fazer parceria com a Genesis para a sua urna de produtos Gemini. A Gemini fechou as suas portas quando a FTX entrou em colapso devido à sua exposição à bolsa, e isto resultou na Gemini tendo que fazer o mesmo. Em continuação, a aquisição da FHB da Farmington, o banco se concentrou em fornecer criptomoedas e serviços de pagamento internacional. Isto foi facilitado pela Farmington, oficialmente tornando-se parte do sistema da Reserva Federal em junho de 2021. Em março passado, Farmington foi nomeada para Moonstone e 4 dias depois, a FTX investiu 11,5 milhões no banco via a Alameda Research, conforme relatado pela Cointelegraph. O investimento da Alameda foi assim mais que o dobro do valor real do banco. Observe que a Farmington só tinha 3 funcionários. Pouco depois disso, Ronald Oliveira, o CEO da Revolut US Operations, tornou-se CEO da Moonstone. O que é estranho é que Ronald renunciou ao cargo de CEO da Moonstone em agosto, apenas alguns meses depois de assumir o cargo. Para quem não conhece, Revolut é um banco online popular no Reino Unido e na União Europeia que eu próprio uso. Revolut foi criado pela NJF Capital em 2015 e os autores revelaram que o fundador da NJF Capital, Nicole Junkerman, era uma associada próxima e íntima de Epstein. O autor afirma que não está claro se há conexão com Epstein. É por isso que Ronald foi nomeado CEO da Moonstone, mas argumenta que é provável. Isto é por causa da Tether, cujo cofundador, Brooke Pierce, aparentemente se gabou das suas conexões com Epstein. Lembre-se que Deltec foi o banco principal da Tether também. O que é engraçado é que os autores inicialmente alegaram que a Tether era um esquema Ponzi, mas depois pareceram voltar atrás na alegação, apontando que o Tether foi capaz de processar mais de 10 bilhões em retiradas após o colapso da Terra UST, uma moeda que não era assim tão estável. Nessa nota, os autores destacam o facto que a FTX, a Alameda e a Genesis estão atualmente sob investigação por quebrar o UST. Agora, isto é algo que eu especulei há algum tempo. Considero que a UST estava rapidamente se tornando um concorrente para superar moedas estáveis como o USDT e a USDC, ou pelo menos parecia ser. Agora os autores passam a sublinhar algo que foi revelado como parte do processo da falência da FTX. As duas empresas tinham um total de 17 contas na Deltec. A maioria dessas contas pertence à Alameda e continha grandes denominações de moedas fiduciárias não americanas. Novamente, se você tem acompanhado a nossa cobertura da FTX e Alameda, você sabe que Sam estava tecnicamente no controle total da Alameda, apesar dele dizer o contrário. Isso levanta a questão do que exatamente Sam estava fazendo nos balanços da Deltec e Moonstone, parecendo sugerir uma resposta.
como eu mencionei anteriormente, Moonstone, aka Farmington, nunca teve mais do que alguns milhões de dólares em depósitos de clientes. Mas isto mudou no terceiro trimestre de 2022, quando os depósitos dos bancos explodiram de 10 milhões para 80 milhões. 70 milhões de dólares, dos quais entraram em apenas 4 contas. Os autores aplaudem Protos por apontarem o óbvio. E cito: ainda não está claro como uma empresa baseada nas Bahamas e como a FTX, com investigações em andamento pelos principais vigilantes financeiros, foi capaz de comprar uma participação num banco aprovado pelo governo federal. Bom, lembre-se que a FTX investiu na Moonstone através da Alameda. Os autores também apontaram os seus bonés para o New York Times, que, cito: o facto de que um fundo offshore de Edge, que era basicamente uma empresa de cripto, foi comprando uma participação num pequeno banco por múltiplos dos seus valores contábeis declarados, deveria ter levantado enormes bandeiras vermelhas para os reguladores estaduais da Reserva Federal. É surpreendente que tudo isto tenha sido aprovado. Agora, isto se relaciona com a terceira parte do artigo, que cobre uma parceria suspeita entre Moonstone e uma empresa de cripto chamada Fluent Finance. Isto um pouco antes do colapso da FTX. Acontece que Oliver Gale, um dos cofundadores da Fluent Finance, inventou as moedas digitais para os bancos centrais, ou as CBDCs. O que é interessante é que Oliver supostamente teve influência significativa nos documentos de política CBDC de bancos centrais por todo o mundo. O que ainda é mais interessante é que Oliver acredita que as CBDCs devem operar em criptomoedas públicas de contratos inteligentes e não em blockchains privados e autorizados. Naturalmente, o objetivo das finanças fluentes é, e cito, acelerar a adoção de cripto emitindo uma moeda estável dos Estados Unidos. O que é assustador é que esta moeda estável dos Estados Unidos é descrita pela empresa como sendo uma CBDC. De facto, uma vez que será, e cito, construída em padrões de identidade digital. Agora, isso é revelador por dois motivos. Primeiro, o Fórum Económico Mundial e outros discutiram ativamente, se não promoveram abertamente, um chamado CBDC sintético, onde os ativos de apoio à moeda estável são mantidos diretamente pelo Banco Central. Em segundo lugar, e mais importante, Sam Bankman-Fried disse que a FTX estava planejando lançar a sua própria moeda estável num futuro não tão distante. Sam disse isso no final de outubro. Na mesma época, Moonstone fez parceria com a Fluent Finance e pouco antes da FTX entrar em colapso. É por isso que não posso deixar de me perguntar se isso é porque os poderes decidiram derrubar a FTX e a Alameda Research. Caso você não tenha notado, a concorrência entre empresas de moedas estáveis tenha sido extremamente intensa e não me surpreendia se o Circle fosse o último emissor de moeda estável de pé. Quanto aos autores do Unlimited Hangout, eles especulam que, e passo a citar, se o Tether estiver definido para se desfazer na sequência do colapso da FTX, então os Estados Unidos parece projetado para ser a contraparte confiável destinada a pastorear o legado do sistema financeiro na era CBDC, onde os bancos centrais terão controle total. Uma coisa é certa, e passo a citar também, as conexões reveladas, puxando o único fio do relacionamento da FTX com o Farmington State Bank, revelaram que os autores e entidades corruptas nesta história estendem-se muito além de Bankman-Fried e da FTX. E eu próprio não poderia ter dito melhor. Mas isto leva-me à grande questão: se Sam estava secretamente fazendo o lance de algumas pessoas muito poderosas. Embora as evidências discutidas no artigo de Unlimited Hangout sejam principalmente circunstanciais, é difícil ignorar o que você vê quando coloca os dados lado a lado desta forma. Para ser sincero, não tenho muito a dizer sobre o lado da história de Farmington. Eu acho que os intermediários financeiros foram envolvidos em algum grau de atividade ilícita. Isto significa que estes intermediários financeiros nunca podem ser confiáveis e é por isso que as criptomoedas simplesmente existem.
Isso é algo que parece ter ficado esquecido no lado da história da FTX e da Alameda. Ambas as empresas eram, em última análise, intermediárias e isso deixou-as abertas à mesma corrupção como o sistema das instituições financeiras tradicionais. O que torna a FTX e a Alameda diferentes das outras exchanges de criptomoedas é que Sam e a sua família tinham conexões desconfortavelmente próximas com algumas das pessoas mais poderosas do mundo. O facto de que eles não estavam enfrentando quase o mesmo grau de investigação é simplesmente uma evidência para mim de que existem alguns interesses muito poderosos aqui em jogo. Não importa se todas as coisas sobre os principais credores tenham as suas identidades ocultadas, também como as entidades das pessoas que deram a garantia para o vínculo de Sam. Falando nisso, não compro a ideia de que Sam era burro e que não sabia o que estava fazendo. Ele claramente sabia o que estava fazendo e estou confiante que isso será provado no tribunal. O que eu quero saber é quem estava dizendo a ele para fazer o que ele estava fazendo, porque ele não parece ser um cérebro de mentor, de gênio do crime. Isto é algo que também é captado pelos autores no Unlimited Hangout. Na introdução do artigo eles especulam que havia alguém acima do Sam na FTX e da Alameda. Isto é porque os nomes das pessoas que nomearam o nome do novo CEO da FTX e o novo escritório da advocacia da FTX são desconhecidos. Esta é uma evidência ainda mais circunstancial para sugerir que a FTX e a Alameda faziam parte de uma operação muito maior. Esta operação pode ser financeira, pode ser política e até pode ser ambas. Isto é simplesmente porque você pode fazer qualquer coisa com dinheiro, especialmente quando você tem acesso a offshores com buracos negros. De todas as possíveis operações em que a FTX e a Alameda estiveram envolvidas, a única que parece mais provável para mim é que a operação continua para controlar ou matar a indústria da criptografia. Algo que atualmente tem vindo sendo liderado por bancos centrais e outras instituições do sistema financeiro tradicional. Em retrospectiva, é possível que a FTX e a Alameda foram criados principalmente para coletar informações confidenciais sobre as maiores empresas de cripto e projetos como o Tether. Os componentes financeiros e políticos provavelmente vieram muito mais tarde, consistente com a linha do tempo da Farmington 2020-2022. A USDT é a maior moeda estável e Sam provavelmente tem muitas informações que ele está pronto para revelar em troca de uma sentença mais leve. Se ele o fizer, até pode ser que fique livre. E isso vou tomá-lo como prova de que a coleta de informações feita pela FTX e pela Alameda foi o propósito principal o tempo todo. Não cometa erros. Se estas suposições estiverem remotamente corretas, então poderíamos estar à beira de uma repressão cripto diferente de qualquer outra. A boa notícia é que tudo o que é descentralizado sobrevive. A má notícia é que a maioria das criptomoedas são centralizadas e elas não terão chance de lutar. Espero que tenha gostado do vídeo. O meu nome é Rulo Divino. Tenha um dia fantástico.